Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 29, do versículo 1 em diante. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia, mas assim diz o Senhor, sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nesta cidade. Seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maacéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição, que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Mensagem a Semaías. Diga a Semaías de Neelã: Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maacéias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias, o Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco com correntes de ferro qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: Envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías de Neelã. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso assim diz o Senhor: Castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor de meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportar da minha igreja para os Estados Unidos. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Ou seja,
Sigam as suas vidas normalmente, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da nação para a qual eu os deportar, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completar o tempo determinado dos Estados Unidos, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta, cada um para seu lugar, para sua terra e para o Brasil. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês poderão dizer: o Senhor levantou profetas para nós no cativeiro, mas assim diz o Senhor sobre o presidente e sobre todo o povo que permanecer nesta nação, seus compatriotas que não forem com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes envio pelos meus servos os profetas, e vocês também não dão atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês que serão exilados, deportados da igreja do Senhor para os Estados Unidos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos falsos profetas que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos do presidente dos Estados Unidos, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados do Rio de Janeiro usarão esta maldição, que o Senhor o trate como tratou os falsos profetas, os quais o presidente dos Estados Unidos queimou vivos. Porque cometeram loucura no Brasil, adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aos falsos profetas: vocês pregam em seus próprios nomes a toda a minha igreja e a todos os sacerdotes. Vocês levantam sacerdotes, botam no meu altar para fazer a minha obra, pessoas as quais não ordenei. Vocês deveriam tomar providências a respeito de qualquer doido que agisse como profeta. E ainda, ao invés disso, repreendem os verdadeiros profetas meus, e apoiam os falsos. Assim diz o Senhor sobre os falsos profetas que atuam em meu nome. Embora eu não os tenha enviado, vocês profetizam e fazem o povo crer em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: castigarei os falsos profetas e os seus discípulos e suas famílias. Não lhes restará ninguém entre este povo, e vocês não verão as coisas boas que farei em favor do meu povo, declara o Senhor, porque vocês pregam rebelião contra mim. Até o próximo vídeo. Tchau!